Hoje a pastora me deu de maneira maravilhosa. Eu acordei, orei, eu temporando. Aí eu disse: Senhor, eu preciso saber se a confirmação que eu vou pregar é isso. Está meio bagunçado. Eu preciso entender se é isso. Quando eu acordei, a pastora me entregou o versículo. 1 Coríntios 15, 51. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Amém. Pode procurar para você ler várias vezes. Quem quiser marcar, marca. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O que o pastor fala sempre aqui, Bernardo? Hoje é teu dia, meu irmão. Honrar pai e mãe. Mas eu falo isso sempre com constância. Lembra que eu uso aquela coisa do batimento cardíaco? Não adianta a gente ter fé e não ter fé. Ter fé e não ter fé. Diferente do coração, que é uma batida, a nossa fé tem que ser estável. Eu tenho fé. Pá. Não mexe. Não pipoca. Não levanta. Não aumenta nem diminui. É isso que eu quero dizer para vocês. Sejam constantes. Isso eu digo para vocês dia e noite, por quê? Porque está na palavra. Jesus vai dizer: se tu tiver uma fé tão forte quanto um grão de mostarda, o grão de mostarda não dá para tu fazer enxerto, você vai florescer. Se você tiver fé e mandar o monte, ele pula na água, seca a figueira. Ou seja, a fé tem que ser constante. Não adianta a gente ter uma fé de uhul! A gente tem que caminhar com fé, porque nós vivemos do que vemos? Não, nós vivemos do que cremos. E aqui que está toda a diferença. Nós temos que crer constantemente. Está aqui. Sejam abundantes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse final eu quero que vocês entendam também. Eu sei que milhares de livramentos que eu tive na minha vida, principalmente na minha adolescência, foram criadas pelas orações das minhas avós. A gente tem que plantar muito mais, a gente tem que orar muito mais pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pelos nossos familiares. A arma mais básica, a arma mais simples, a arma mais usada por nós, filhos de Deus, tem que ser a oração. A oração para nós deve ser a resposta para quase tudo. Para quase tudo. Tem coisas que nós vamos falar daqui a pouco. Mas para quase tudo a gente tem que trabalhar com oração. Ele te desonrou, oração. Ele pediu, está doente, oração. Eu estou em dúvida, oração. Eu tenho medo, oração. Aqui que está a diferença do Filho de Deus. Nós temos o ajudador. E o ajudador vai escutar o quê? A nossa oração. A pastora falou no início do clamor. Ok, a gente pode fazer o clamor, e quando é necessário a igreja entra em clamor. Inclusive nas terças-feiras, às 3 da tarde, tem o clamor. E ele gera milagres toda semana. Só que você entende que o clamor é uma coisa de desespero. Você não pode viver de desespero em desespero. Você tem que ter uma vida de oração. Porque a vida de oração, ela te livra do mal antes de acontecer. A vida de oração é que nem uma festa que faltou vinho. Jesus já estava lá e já fez um milagre. Nem acabou, não teve noivo chorando, não teve mãe desesperada, não teve desespero nem humilhação. Você entende que quando você está em constante oração por todos, Deus continua derramando a graça dele sobre você? E por que nós vamos fazer isso com pouco, se é tão bom? É de graça. Literalmente, a oração e a graça são de graça. Só que existem pessoas que preferem viver na desgraça, que é fora da graça. A pastora sofre muito com isso, porque eu estou de boa.
Mas a pastora sofre muito com isso, porque ela tem os grupos e ela pede oração e ela vê o silêncio mortal dos irmãos e das irmãs no sofrimento do outro. A pastora está começando a entrar nesse nível de atingir milhares de pessoas. E quando você atinge milhares de pessoas, você é inundado, primeiro, pela frieza e maldade do ser humano. Porque você faz bem para 10 pessoas. 10, né? Jesus curou 10 leprosos. Voltou um. Quantos não ficaram apedrejando Jesus no meio do caminho? A pastora às vezes vem para mim e fala assim: amor, a coisa da coisa de... É bom, né? Bem-vindo ao meu mundo, toca aí. A minha batalha já tem um casco, já tem um escudo de tanto bem que a gente faz e a recíproca é tapa na cara. Eu quero que vocês entendam que não é coisa pequena, é de pessoas que queriam se matar e 6 meses depois saem me amaldiçoando. Não é coisa de pessoa que estava... Não. A pessoa que diz assim: Rui, tu me salvou. 6 meses depois, eu te odeio. É por isso que eu falo para vocês, o nosso trabalho, sabendo que o vosso trabalho não é em vão para o Senhor. Amém. Porque o nosso trabalho, não é para seres humanos. Seres humanos é o meio que a gente atinge o Senhor. Mas o ser humano é ser humano. E nós precisamos amar todos. Hoje eu peco, amanhã você, mas juntos nós chegamos a Jesus. Agora, existe um nível de maldade, existe um nível de frieza. É por isso que eu clamo a vocês que vocês não entrem nem na maldade, nem na frieza. Porque quando você ataca um homem de Deus, quando você ataca uma mulher de Deus, Deus honra eles. E Deus acerta com você. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. É isso que é importante a gente começar a entender. Em Salmo 6,10, todos os meus inimigos serão envergonhados e em extremo perturbados. Tornarão atrás e serão envergonhados num momento. Quando eu falo isso para vocês, não é que eu queira que eles sejam, é a palavra de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós precisamos, filhos de Deus, conhecer a palavra de Deus ao extremo. É fácil você ser humilhado por alguém que você ajudou? Ou não é fácil você ser humilhado por alguém que você não conhece? Não é fácil você ser humilhado quando você precisa ser humilhado? Agora imagina você fazer o bem e ser humilhado. Mas acalma o teu coração. Deus manda você orar pelos teus irmãos, e inclusive pelo teu inimigo. Está na palavra. Se ele te pedir água, dá água. Se ele te pedir comida, dá comida. E ora por ele. E a palavra continua, porque tu está juntando um braseiro em cima da cabeça dele. É isso que nós temos que começar a entender. Se nós conhecermos a palavra de Deus, pessoal, não quero dizer que vai ser fácil sempre. Às vezes a gente apanha, a gente é humilhado e diz: tá, de boa. Às vezes a pessoa que te humilha te diz: Senhor, essa não. Assim, deixa eu ir pro meu cantinho tomar um banho gelado, porque eu preciso acalmar. O sangue italiano ainda ferve nas minhas veias. Às vezes a gente precisa de um pouco de tempo para engolir. Tem que ir lá no chuveiro, ligar a água gelada e ficar lá. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3. Vai, irmão! Mas a gente tem a promessa de que quando a gente não revida, quem revida é Ele. Amém. E a gente tem a promessa de que quando a gente não revida, Ele nos honra. Está na palavra. É isso que eu quero que vocês entendam. É difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, qualquer um vivia as promessas de Deus. Se fosse fácil, não tinha hospital. Todo mundo seria curado na base da mão, como era com Jesus. Mas a gente não pode curar como Jesus curava? Se alguém duvida, pergunta para a pastora. É isso que eu quero dizer para vocês. Mas porque a gente não crê que a gente pode, a gente não faz. E olha que interessante, a gente pode curar até mesmo quem não quer ser curado.
Aprendi isso na palavra e aprendi isso fazendo isso. Você entende isso? A pessoa dizendo, eu não quero ser curado. Eu disse, o problema é teu, eu vou te curar agora por causa dela. Tá curado! Não é uma coisinha qualquer, não. Agora, e a tua fé, como é que está? A tua oração, como é que está? Eu quero que vocês entendam que o Filho de Deus tem que estar preparado sempre para tudo. A gente não tem tempo para sair correndo e se preparar. E a nossa luta não tem dia nem tem hora marcada. Na verdade, ela acontece todos os dias. E ela só fica grande e gigante quando a gente está despreparado. Eu nem vou entrar agora, daqui a pouco eu vou entrar nas armas mais poderosas. Eu estou começando a falar da oração, que é uma coisa que você pode fazer de maneira constante. Quando eu estou andando de carro, sozinho, na BR, de madrugada, viajando daqui para São Paulo para o Rio, sei lá, qualquer lugar, se o meu coração começa a ficar aflito, eu começo a orar. E se o meu coração começa a ficar alegre, eu começo a orar também. Na verdade, eu vou contar um segredo para vocês. Eu oro mais quando eu estou alegre do que quando eu estou triste. Para mostrar para Deus que eu prefiro ficar alegre. Uma vez uma pessoa me disse assim, Rui, eu estou sempre doente. Eu digo, claro, tu ora mais quando tu está doente, né? Ela disse, sim. Eu digo, então, Deus gosta da tua oração, te deixa doente. Mostra para Deus o que você quer, através da obediência a Ele. Oração é um princípio tão básico, você não precisa se prostrar no chão, não que não seja bom. Mas você não precisa se prostrar no chão, você pode estar caminhando, você pode estar treinando, você pode estar lavando a louça, você pode estar cozinhando, você pode estar indo para a escola e você pode estar orando. Você entende que a oração é a arma mais poderosa que a gente tem para ficar interferindo em toda a nossa vida? Os filhos, a oração resolve mais do que a reprimenda. O marido ou a esposa, a oração resolve mais do que a reprimenda, ou a briga, ou mostrar coisa molhada. O amigo resolve mais a oração. E se você fizer uma oração dizendo para que Deus Pai Todo-Poderoso deixe do teu lado só quem for ficar para te edificar, Ele leva embora as pessoas que não estão junto contigo. E às vezes a gente escuta, mas a minha amiga, eu digo, amiga. Mas o meu amigo, amigo. Você entende que ao invés da gente ficar brigando no mundo, a gente deveria começar a orar mais? E ir para o mundo viver. Que, pastor, tu está dizendo? Não, estou dizendo para você ir para o mundão. Mas nós não precisamos nos isolar do mundo. A gente pode ir no cinema ver um filme, e estava um maravilhoso no cinema esses dias, e vai entrar mais 2 ótimos, tudo baseado em fatos reais, filme de gente cristã, filme de gente que ora, gente que modifica. E agora eu vou fazer um adendo. Tem um filme que todo mundo amou ver, A Forja. Nossa, pastor, você viu a oração? Ei, vocês entenderam que a forja não é referente à oração? Oração é quarto de guerra, meu irmão. A forja foi a surra que aquele moleque levava todos os dias do velhaco. Quando ele errava, ele não lavava sabão, ele passava sabão. E aí, irmão, é isso que tu quer mesmo? Que as pessoas te vejam como um incompetente que chega atrasado? Não, não. Quantos de vocês receberiam uma reprimenda do pastor de coração aberto? Se eu falar, escandaliza. Meu Deus! Mas vai todo mundo na forja, tira foto, vai dizer, a forja, o filme. Irmão, forja, tu bota o aço, dobra o aço, a forja, quebranta-me, sonda-me, destrói, me refaz. A gente tem que começar a viver. A forja é a palavra de Deus. Que hoje tu lê o versículo e tu entende um pedacinho. Amanhã tu lê e tu diz, meu Deus, é isso que quer dizer? Claro, tu começa a ficar inteligente na fé. Então nós vamos para o segundo momento. A palavra de Deus vai edificar a tua fé. E a fé vai fazer com que você consiga ter uma oração mais
constante. A palavra de Deus é o nosso caminho. Jesus, verdade, caminho, verdade e vida. E onde é que você vai encontrar Jesus? Caminhando na rua vai aparecer uma estrela? Não, meu irmão, está aqui, ó. Jesus está aqui, nós estamos falando nele. Ele está aqui conosco. Mas como é que nós vamos aprender? Aqui. Como é que nós vamos ir mais profundo? Lendo a palavra. Lendo e vivendo. Não adianta você só ler a palavra. Você tem que ler e viver. Machuca, dói. E aqui, mais uma dica. Tem momentos que você diz assim, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. É quando Deus está colocando o Espírito Santo dentro de você e você está saindo. Você não aguenta mais, você não aguenta mesmo, cara. Dói, incomoda, dá sono, teu cérebro está... Daqui a pouco faz tudo. Então a gente tem que começar a viver a palavra. Para viver a palavra a gente tem que ter fé. Para ter fé a gente tem que ler a palavra. É um círculo. Mas a gente nem sempre tem vontade. Não. É a carne dizendo, hoje não. Hoje eu prefiro ficar quieto. Hoje eu prefiro... Por isso que a gente precisa ter uma constância. E para ter constância a gente precisa ter um programa. A gente é ser humano. É o que eu falo para vocês. Eu já fui atleta, é muito fácil para mim. Eu programo, eu sei, eu preciso. Eu faço com horário, tá tudo certo, eu preciso fazer isso. Vocês precisam ter horário. Eu digo para vocês o melhor horário para estudar a Bíblia. Alguém achuta? Bernardo? Melhor horário para ler, para estudar a Bíblia? Toda hora? Toda hora é bom, mas pela manhã é o melhor. Quando tu acorda. Sabe por quê? Porque o teu cérebro já pega o norte. Você levanta meia hora mais cedo, senta, pega um café, pega um chimarrão, pega uma água, sei lá, pega o que quiser. Pega o teu café da manhã, bota um louvorzinho, pega um versículo e lê. Tu já levanta de manhã cedo com o norte. O teu dia é diferente. O teu dia é diferente. Por quê? Porque a primeira coisa que tu viu pela manhã cedo é Jesus. E o Jesus vai ficar te dando o norte o dia inteiro. Você tem que entender que são escolhas que nós fazemos. Pega aquela tua amiga meia desviada. Viu o que ela faz de manhã cedo? Já acorda à tarde escutando um funkzinho. Irmão, não vai dar certo, desculpa, nada contra. Mas é uma escolha. As pessoas vão para a academia, puxam um mês de peso e dizem, olha, eu não quero ficar que nem aquele cara. Eu digo que nem aquele cara, irmão. Aquele cara é uma escolha de vida, ele demora 7 anos para chegar lá. O cara vive o dia inteiro para ser um monstro. Musculoso, o cara come, o cara bebe, o cara dorme, o cara faz tudo pensando na musculação. E os filhos de Deus deixam Deus para de vez em quando. Se der tempo hoje eu vou ler a palavra. Mas tu quer viver as promessas de Deus como? Não, se der tempo hoje eu vou orar para aquela minha amiga que me pediu há 7 dias atrás. Como é que é, irmão? Não, irmão, eu vou te ensinar para vocês. Pediu oração, só um pouquinho. Ora. É bate pronto, né, pastor? Um dia uma pessoa olhou para mim e disse assim, pastor, tá difícil. Está difícil esse negócio? Tá. Como é que tu trata esse negócio com Deus? Aí eu junto tudo e no finalzinho do mês, no último dia, faltando 1 hora para terminar, eu entrego para ele. Eu disse, ele faz exatamente igual, a mesma coisa contigo. Ele espera chegar no fio da meada, quando não tem mais saída, pum, ele dá a provisão. Você entende que a gente quer receber mais, mas a gente não quer dar nada? Se você começa o dia orando pelos outros, lendo o versículo, escutando um louvor, não vai demorar 15 minutos. Eu duvido que o teu dia não vai ser diferente. Amém. E se as pessoas começarem a te pedir oração e tu orar na hora, eu duvido que o teu dia não vai começar a ser diferente.
E se você estiver do lado de uma pessoa e te der aquela vontade de dizer, ei, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E você falar para ela e dizer assim, como é que você sabe o que eu estou pensando? Eu disse, não sei. Só que eu quero te dizer que quando a gente está com o coração aflito, as coisas não funcionam. Porque a gente está preocupado. A pessoa diz, como é que tu sabe tudo o que eu estou falando? Eu digo, não sei. Mas se te serviu, Deus te abençoe. Se Deus pode te usar, Deus vai te honrar. Mas para Deus te honrar, tem que orar, entender a palavra, obedecer. Você entende que tudo isso faz um processo? Você entende que tudo isso é um contínuo movimento? Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Jeremias 29:12, Velho Testamento. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14:13-14, Novo Testamento. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Tiago 5:17-18. Você entende que eu estou falando que em oração você pode fazer a mesma coisa que Jesus fez e muito mais? Palavras dele? Você entende que Jeremias está dizendo que em oração você vai se aproximar de Deus? Você entende que Tiago está falando que Elias fez parar a chuva orando? Agora me diz qual é o teu problema que a oração vai resolver. Me diz qual é o teu problema que a oração não vai resolver. Por isso que eu falo para as pessoas todos os dias, cada vez mais, vamos orar mais e falar menos. Vamos orar mais e deixar que Deus haja. Vamos parar de nós colocar os dedinhos e as mãos e deixa que Deus faça as coisas. Vamos glorificar a Deus, vamos louvar, vamos estudar a palavra, vamos orar. E na hora certa, Deus vai nos inspirar e aí a gente vai agir. Agora você entende que quando você começa a orar, as coisas começam a se resolver de maneira tranquila. Aquilo que um pai e uma mãe não conseguem fazer durante 2, 3, 4 anos, uma semana de propósito na madrugada resolve. Aquilo que você não consegue fazer com que os teus familiares consigam entender, aquela bênção que teu pai está precisando, nada que um propósito de 3 dias de madrugada não resolve. É isso que eu falo para as pessoas, se vocês entenderem o poder que vocês têm. Se vocês entenderem o poder que nós temos, não eu, pastor, não a pastora, nós, filhos de Deus. Eu estou falando em ressuscitar morto, curar leproso, curar cego, estou falando em parar de chover. Eu estou falando de secar figueira. E as pessoas ficam preocupadas com o boleto para pagar, ou com o comportamento do fulano. Ei, bota o teu joelho no chão, invoca a mão poderosa de Deus, e que os princípios deles vijam na tua casa, e você vai começar a ver coisas divinas acontecer. Essa que é a grande diferença. As pessoas querem resolver tudo na base do grito, na base da chantagem, na base da fala. Meu irmão, tem coisas que é batalha espiritual, não tem como resolver. Tem coisa que é da carne, que também não tem como resolver. Só o Espírito Santo de Deus resolve. E aqui que começa a diferença. Agora é o momento que nós vamos entrar. E quantas vezes eu falei que oração é a coisa mais leve? Oração com o princípio fica bonito. Já entendi aqui, quarta-feira nós vamos falar sobre Tiago, Elias. Porque Elias orou com o princípio. Agora, quando você começa a jogar o jogo pesado, você entra para o jejum e para o propósito. Se alguém quiser saber sobre jejum e propósito, pode procurar a pastora, pode me procurar, a gente ajuda vocês.
Mas aqui você começa a jogar no time dos filhos de Deus. Em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você acha que Deus não quer que você cumpra o propósito dele que ele tem para você na terra? É o que eu falei, se ele quer que você seja médico, médica, e você seguir o outro caminho não vai ser nem próximo da prosperidade, da felicidade e da alegria que você teria no outro. Viver o que Deus quer para você te dá paz, te dá alegria. Problemas nós teremos, aflições também, mas fiquem tranquilos, Jesus venceu o mundo. Agora você entende que Deus tem um propósito para a tua vida? Como é que você vai descobrir o propósito? Oração, palavra, jejum. Então, quando você começa a entender esse propósito, você começa a viver a vida que Deus quer para você. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Provérbios 16:4. A gente tem que começar a entender que tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. Por isso que eu falo quantas vezes para vocês, aquela pessoa que você acha que é o sarna na tua vida, pode ser o Saul que vai te dar o teu reino. Você vai fugir do Saul? Ou você vai fazer o teu caminho com o Saul? A gente não conhece os propósitos de Deus. Agora, também tem o contrário. Aquela pessoa que te dá que nem um mel doce, pode ser o demônio te tentando para te desviar do teu propósito. A gente não consegue saber o que está acontecendo na vida. Por isso que quando a gente entrega para Deus, diz: Senhor, toma as providências. Eu quero seguir o teu caminho. Eu quero falar da tua palavra. E se for para ficar, que fique. Se for para levar, que leve. A gente não consegue entender o que Deus tem para nós. De coração, desculpa, não dá. Ele escreve reto. Só que a gente não consegue crer na linha reta. Até porque a gente não consegue ver o futuro, nem a eternidade. E Ele nos conhece antes de nos ter formado na terra. Antes dos nossos pais nascerem. Antes da gente ser uma sementinha. Ele já sabia e já tinha escrito o que Ele queria para nós. Você entende que não tem como você chegar perto desse entendimento? Mas Ele tem esse entendimento para nós. Agora, se você faz o jejum, e todo jejum tem um propósito, ficar mais sábio, aprender mais, também podemos ensinar depois. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Joel 2:12. Jejum já salvou o povo judeu. Esther não foi para a guerra. Quer dizer, foi, né? Com a arma mais poderosa que tinha. Chamou e clamou todo o povo para jejuar e orar. Com o propósito de salvar o povo judeu. Aí Deus um dia acorda o rei, o eunuco vai lá, pega um papiro e lê para ele uma história de um cidadão que salvou a vida dele, mas que não foi honrado por ele. E assim começa a salvação do povo judeu. Mas tudo começou porque Esther, ao invés de se jogar ao chão, ficar de prantos, foi jejum e oração. E clamou o povo. Você entende o poder que tem de uma família que faz isso junto? Não tem nada na terra que consegue parar uma família que faz jejum e oração juntos. Não tem nada na terra que consegue arranhar uma família que faz jejum e oração juntos. Os propósitos da família vão se cumprir. Ah, pastor, eu vou fazer. Eu ensino. O propósito não pode ser, como diz em Mateus, para o meu deleite próprio. Senhor, dá saúde para que a gente trabalhe para o teu reino. Senhor, nos dá prosperidade para que a gente consiga dedicar mais tempo e mais dinheiro para a tua obra. Senhor, me dá mais entendimento, porque aí você vai ter saúde, você vai ter dinheiro.
Senhor, me revela mais a palavra. Senhor, me dá dom de cura para que eu consiga usar para curar os teus filhos. Senhor, me dá o dom de louvar, me dá o dom da palavra que eu quero. Senhor, me mostra o que tu quer para mim. Eu garanto para você que se você fizer uma vida em jejum, em propósito, em oração, a tua vida vai ser diferente. Ela vai ser literalmente divina. Eu não falo isso para vocês porque da boca para fora, eu vivo essa vida. Ah, pastor, está se exibindo? Não, meu irmão, é duro. É duro você abrir um jejum e ser levado no melhor restaurante de São Paulo e você dizer, obrigado, eu quero água da torneira. Mas é assim que funciona. Depois Deus me leva em 10. Mas é isso que garante a nossa vida. Ô pastor, mas precisa jejuar? Jesus começou a sua batalha como? Jejum. Esther salvou o povo como? Jejum. O rei que a gente estava falando hoje lá, como é que ele salvou eu esqueci o nome dele? Jejum. Como? Josafá. Ô pastor, então vamos aprender o que falou em Mateus 6. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareçam aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E o seu pai que vem em secreto o recompensará. A mesma coisa que Deus está falando quando a gente orar. Vai para o teu quarto, não fica fazendo show. O show já ganhou um aplauso. Tu quer as coisas com Deus? É só tu e Ele. É oração, é jejum, é ajudar os outros. No silêncio, no secreto. Você entende que essa diferença? Ô pastor, como é que é jejum? Quem quiser fazer jejum, nos chama que a gente ensina. Jejum espiritual tem alguns passos, né pastora? Mas vale a pena. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Então, se você está em oração, tua casa está protegida de determinados demônios. E se tu não estiver em jejum? Opa, tem uns que vão chegar. Está na palavra. Por isso que eu digo para vocês, a vida do Filho de Deus é estar sempre pronto. Por quê? Para que nem aconteça a batalha. Mas se precisar, a gente está pronto. Como é que o Filho de Deus se prepara? Jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. A oração é uma arma poderosa, mas o jejum com oração realmente estremece o reino. Mas Jesus quer que a gente faça jejum, pastor? Pois bem, em Lucas 5, de 33 a 35, e eles lhes disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Estamos vivendo esses dias? Jesus não voltou ainda. Então é o nosso dia de estarmos prontos em jejum e oração. Eu quero que vocês entendam, e é óbvio que daqui a pouco a gente volta para esse assunto de novo, mas eu quero que vocês tenham plena certeza de que a vida plena de Jesus, ela não é entregue para vocês mediante isso ou aquilo, mas Ele espera que a gente tenha uma preparação. Se Ele não esperasse um comportamento nosso, se Ele não esperasse que a gente se comportasse e fizesse determinadas atitudes, não tinha ficado claro e reiterado na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Jejum está no Velho e no Novo Testamento, e para reforçar, Jesus começou a obra com jejum.
A oração está no Velho e no Novo Testamento, e para começar, Jesus orou, e quando ele foi para o Calvário, ele orou no monte. Eu quero que vocês entendam que o mínimo que a gente pode fazer é seguir o que ele nos deixou. A gente quer acessar toda a vida plena que Jesus... Alguém aqui não quer acessar a vida plena? Eu quero, quem mais quer? Como é que a gente vai acessar se a gente não pega a chave? Como é que a gente vai acessar se a gente não abre a porta? Como é que a gente vai acessar se a gente não vai até lá e pega? Se você pede um iFood, você tem que descer, abrir a porta e pegar do entregador. Mas o Filho de Deus quer ficar sentado dentro de casa, vendo novela e dizendo, vai dar tudo certo. Irmão, não vai. Não vai. Eu sou homem para dizer, não vai dar certo, se tu não fizer alguma coisa. Eu quero emagrecer. Para de comer, faz exercício. Não, vai dar tudo certo. Não vai. Eu quero ter uma vida mais íntima com Deus. Eu quero ter essa vida plena que Jesus me fala. E tu está fazendo o quê? Eu estou esperando. Não vai dar certo. A gente precisa caminhar os passos. Jesus não disse, fica sentado que eu venho te buscar. Ele disse, pega a tua cruz e me segue. Jesus não disse, olha, eu vou buscar cada um de vocês aqui pela mão. Ele disse, não, vocês são importantes, mas eu sou o caminho. E só chega ao Pai quem vier através de mim. Jesus ama cada um de nós. E quantas vezes ele não foi lá na nossa porta? Bora! Quantas vezes a gente não fechou a porta? Quantas vezes a gente não sentou e ficou fingindo? Esse ministério que Deus nos deu, eu falei para ele, Senhor, tudo bem, mas eu vou ensinar eles a tua palavra, então tu me ensina. Por quê? Porque eu quero viver as promessas e eu quero que eles também vivam. É importante que vocês aprendam a operacionalizar. É importante que vocês entendam que antes de se preocupar com o problema, descobre o porquê que esse problema existe. Qual é a brecha que está dando, qual é o princípio que você não está honrando. As coisas vão se encaminhando quando a gente começa a seguir as palavras. E a palavra do Evangelho vai nos modificando. Diferente de um alcoólatra que precisa todos os dias dizer eu ficar contando um dia. Quando o Espírito Santo nos muda, a gente esquece, a gente lembra a cada 6 meses ou antes. Nossa, eu era assim. Não tem força na nossa mudança, tem ensino, tem palavra, tem busca constante de Jesus. Então, se vocês saírem daqui hoje lembrando que orar é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer, amém. Se vocês entenderem que a oração vai modificar toda a vida de vocês e vai abençoar para baixo, para cima, pai, mãe, avó, filho, filha, eu quero que vocês entendam que quanto mais vocês plantarem, mais vocês vão colher. Amém? Amém.